Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, Marrotaizen, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar de mulheres que poderiam estar aí no Walpurgis. Pois é, vamos aproveitar então aí que só devo trazer na semana que vem aí o Marrotaizen, beleza? E vamos então falar aqui de algumas mulheres aí interessantes que poderiam estar no Walpurgis. E duas inclusive é de comentários aí do vídeo passado sobre essa temática, tá? Então salve aí pro Rafael Marques, 1400 aí que tinha comentado aí, deu algumas ideias lá, eu peguei duas pelo menos, uma eu inventei depois, tá? Mas enfim, vamos lá. Lembrando que vocês podem aí ajudar de várias maneiras o canal, beleza? Seja através aí dos anúncios, seja através aí da função de membro por 1,99, seja através aí do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rox Energy através do cupom NerdMetal-15, e também link da Shopee, comprando qualquer produto da Shopee pelo link você acaba ajudando o canal, beleza? E não esqueça também que a gente tem aí o mural de membros, beleza? Onde nós temos aí um mural onde nós mandamos um salve aí, beleza? Por enquanto só tá o Koala lá, então salve aí para o Koala. Se você quiser entrar pro mural é só você se tornar membro no canal a partir de 1,99, beleza? Muito obrigado para quem for fazer isso e vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar falando aqui então, né, de uma das personagens mais interessantes, talvez aí, de todos os vídeos que vai ter desse assunto específico, né, que é, no caso aqui, a Hanna Valona I. Pois é, essa aqui tem história pra contar, cara, muito bizarro a história dela e muito legal, na verdade, também. Me deu algumas ideias do que fazer com ela aqui no torneio de Marrotaizen, tá? Bom, primeiramente, queria começar falando, né, quem é ela, né? Na verdade, ela tem um outro nome, na verdade, ela tem dois nomes. O primeiro nome original dela é gigantesco, eu não vou nem me prestar a colocar aqui, porque é gigantesco o nome. Fica como Hanna Valona mesmo, né, primeira. E basicamente é o seguinte, ela era consorte de um rei lá de Madagascar, né? Que é o tal do, deixa eu ver aqui se eu pego o nome, Radama I. E aí, basicamente, ela não podia ter filhos, ou seja, chegar realmente no trono pra ela era meio que impossível, né? Ela era uma consorte de várias. Só que acontece que quando o rei morre, e eles brigavam muito, isso é muito importante, eles brigavam bastante, e acontece que quando o rei morre, ela vê uma oportunidade, porque o próximo na sucessão ao trono, né, era um parente lá do rei, né, que era o sobrinho dele, só que acontece que esse sobrinho era extremamente impopular. Nem o povo e nem os militares queriam ele lá no poder, né? E aí surgiu uma grande oportunidade, né, cara? Pra ela manipular ali a galera na conversa e acabar tomando conta. Então aí, né? Ela acabou subindo ao trono na maciota, na malandragem ali, né? Pegou no grito, vamos dizer assim. E desde então ela faz ali então o seu próprio reinado, né? O reinado dela é bastante polêmico, tem algumas maneiras diferentes de você interpretar esse reinado dela, porque apesar ela tentou focar num reinado que seria meio que autossuficiente, ela queria que Madagascar fosse uma nação independente, né? Só que estava rolando aquele período de colonização, né? Que a gente já conhece. E especificamente estava rolando uma briga bem acirrada nesse assunto aí, entre a Inglaterra e a França, né? No caso aqui seria a Britânia, é isso? Acho que é isso. E os franceses, né? E ela não queria, né, se aliar com nenhum dos dois, ela queria ser autossuficiente, né? Isso é um grande problema, né? Porque além disso, inclusive, estava tendo tretas na própria ilha, porque a região ali, no caso, eles são, se não me engano, a descendência do povo ali de Madagascar, que a gente conhece normalmente, são os malgaches, né? Mas não é só os malgaches exatamente que vivem ali. Tem algumas variáveis, vamos dizer assim, né? Tem alguns outros povos ali, alguns outros mini-reinos ali, que de vez em quando batem cabeça com os principais, né? Então ela tinha que tomar conta de tretas internas e de tretas externas ao mesmo tempo, tá ligado? E isso é um grande problema, né? E por causa disso, ela geriu com mão de ferro, incrível que pareça aí, a ilha de Madagascar e algumas ilhotas adjacentes ali também, né, que tinham outros povos e tal ali. E, cara, ela era implacável, ela é conhecida por ser uma rainha extremamente implacável, tá? Só que tem um outro lado da moeda nessa história aí também. Por quê? Essa história dela ser mão de ferro, malvadona e tal, é contado mais pelo lado inglês/francês da história, né? Porque como ela era uma pessoa muito tradicionalista e ela afastou bastante da influência europeia na ilha de Madagascar, inclusive afastando até mesmo a religião, o cristianismo de lá, né?
ela acabou ganhando esse status por parte deles, especificamente, de a Cruel, né? Claro, ela tinha algumas práticas ali que eram tradicionais de Madagascar, que deram também um empurrãozinho, pra ela ganhar esse título de a tirana. Mas na prática mesmo, ela era tão linha dura quanto qualquer outro regente europeu, tá ligado? A gente sabe que os reis europeus também não eram um poço de bondade, então assim, esse negócio de que ela era cruel, ela era malvadona e tal, cara, olha quem tá falando dela, tá ligado? Bom, o importante aqui é que dá pra ver que ela é uma líder muito mão de ferro, bem bolada, e ela não se importa em tomar decisões difíceis, né, pra liderar aí o seu povo, decisões no mínimo polêmicas e questionáveis, né. Bom, sobre os poderes dela, né, que ela teria aqui, o estilo dela de luta, pelo menos aqui, eu gostaria que ela tivesse um combate desarmado, sinceramente, ou pelo menos com armas mais brandas, vamos dizer assim, né, como por exemplo algumas placas de proteção nos pulsos, por exemplo, para bloquear golpes e coisas do tipo, sabe? Talvez até uma luva ou algo assim, mas acho que para uma manopla no caso, né? Mas acho que para mim acho que seria mais interessante ter algo mais no feitio ali de algumas, como é que fala? Algumas plates, né? Algumas placas ali realmente de metal em volta do braço, né? Por quê? O estilo que eu pensei aqui para ela lutar aqui em Marrotais é um estilo bem legal, que é característico inclusive lá de Madagascar. Tem nas regiões adjacentes também, mas é mais popular lá, que é o tal do... desculpa se eu não vou conseguir falar isso aqui direito, nem ferrando, que é o tal do Moraing, acho que é assim que fala. Tem outra variante também do nome, que é... Qual é o nome? Moring, acho que é assim que fala. Que é basicamente o quê? A grosso modo, pra quem vê pela primeira vez, parece um tipo de Muay Thai, tá ligado? Só que ele tem uma regra de luta muito bizarra. Duas, na verdade. Primeiro que tem que ter música envolvida. Se não tiver música, não tem combate. A graça é você ver os caras comendo a porrada ao som da música, inclusive, local. Mas o mais interessante é que é um combate muito de curta distância. Você só pode ir pra frente, basicamente. Você só pode ir pra trás se o inimigo te jogar, tá ligado? Se o cara te der uma porrada que tu vai pra trás. Mano, é muito pegado, é legal. Tem uns vídeos aí na internet mostrando como é que é o negócio, é bem maneiro. Acho bem maneiro de ver esse negócio aí. E assim, a pancadaria sincera e honesta, tá ligado? É uma trocação franca ali. O Moraing, especificamente, né, ele trabalha mais com golpes de braço, né, então você tem ali soco, cotovelada, percut, coisa do tipo, né, e no caso a variante lá, que é o Moring, né, ele trabalha mais com perna, né, e ele não é exatamente um combate, né, ele é mais um estilo de luta mais artístico, né, mais acrobático, tipo capoeira e tal, negócio mais puxado pra esse ponto, só que aquela capoeira mais da rodinha e tal, né, que é mais de diversão e coisa desse tipo, né. Bom, e juntando esse negócio aqui com uma pessoa extremamente implacável, né? Você vê que o estilo é muito implacável, o Moraing, né? É um bagulho de porradaria franca, né? Que só vai pra frente, só mete a porrada e vai. E ela tem essa personalidade também, né? Então casa com ela essa personalidade aí, esse estilo de luta do Moraing, né? Fica bem legal. E mais do que isso, ela teria um poder interessante aqui também, que tem a ver com a história dela. Porque é o seguinte, durante o reinado dela tem uma coisa, não é só do reinado dela, mas voltou a ser popular, vamos dizer assim, no reinado dela, que é a aprovação de Tangena. É um negócio muito bizarro, é tipo uma aprovação para descobrir se a pessoa era culpada ou não de algum crime. Basicamente eles envenenavam a pessoa. Antes disso a pessoa comia ali, parece que uns pedaços de pele de animal e tal. E se ela vomitasse e não tivesse essas peles de animal, não sei qual é o critério aqui, mas se não tivesse essas peles, esses pedaços de animais ali que ela comeu no vômito, né, ela seria culpada. Pois é, e já tinha executores ali inclusive, era tipo um julgamento mesmo, com juiz, testemunha, a parada toda. Só que o pessoal já estava posto ali para te condenar imediatamente, né, você já vai ser condenado ali à execução por causa desse negócio aí. Então assim, bagulho muito bizarro, cara, muito doido mesmo. Mas esse lance do veneno aí me chamou a atenção porque ela já é implacável na porrada, tá ligado? Seria uma personagem bem porradeira pra caramba. Agora, se além de força e técnica ela tivesse alguma coisa a mais, né? Até porque ela vai ficar muito corpo a corpo, tem muita personagem aí que, pô, tudo que elas querem aí, né? Tudo que ela quer, no caso, seria o pessoal chegar perto, né? Só que tem algumas personagens que são muito fortes contra ela. No corpo a corpo. Então o que ela poderia fazer? Ela poderia ter veneno,
né? Mas veneno da onde? Veneno, como esse veneno se manifestaria, né? Por incrível que pareça, seria através do suor, cara. Seria bem legal esse negócio. Tipo, conforme ela vai lutando, ou através do sangue também pode ser. Conforme ela vai suando, né, secretando ali durante a luta, isso simplesmente ia jogando veneno na adversária de pouquinho em pouquinho, né? E esse veneno iria pegando ali pela pele mesmo, não precisa ser nem ingerido, precisa pela pele mesmo, causando um mal-estar ali que vai debilitando a adversária. Já é brecha suficiente para ela deitar na porrada, né? Já que ela já é bem porradeira, né? Ela já faz o serviço, ela só precisa da oportunidade, né? E esse veneno daria oportunidade pra ela, né? Seria um negócio bem interessante. E é difícil, viu, o estilo dela, porque ela teria pouca chance de bloqueio, dependendo do adversário que ela encararia, né? E assim, é 880, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Então nem é um estilo tão apelão assim. Parece apelão na descrição, mas na prática não é tanto assim. Mas achei bem interessante ela. Eu gostaria que ela fosse uma personagem mais vilanesca, assim, mais porradeira do mal mesmo. Tipo, bem brutona mesmo. Enfim, violenta no caso, né? Não no porte físico. Bom, aí a gente vai aqui então para outra mulher que também poderia estar no Walpurgis, que é a tal da Ellen White, né? Ela que é muito importante, inclusive, para o cristianismo protestante, né? Porque ela é aí uma das principais influenciadoras, vamos dizer assim, da época, né? No que viria a ser conhecida ali como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então ela é bastante importante nesse negócio aí. Principalmente pela questão dela ela tinha várias visões e coisas do tipo que chamaram a atenção de várias pessoas ali na época e meio que mudou bastante a trajetória ali, né, de algumas pessoas ali que perderam a fé naquele período. Mas vamos por partes aqui, vai. Basicamente, ela teve alguns problemas de saúde, essa Ellen White aí, quando ela era mais jovem. E acontece que ela sofreu um grave acidente, que ela ficou até com problemas respiratórios e coisas do tipo. E durante vários anos ela acabou não podendo nem ir pra escola direito, porque ela não estava conseguindo, ela não conseguia viver o dia a dia, vamos dizer assim, por causa do problema que ela teve de saúde, tá ligado? Depois de um tempo isso meio que foi se ajeitando, né? E acontece que o que chama atenção nessa Ellen White é que ela tinha algumas visões, né? E especificamente as visões dela foram muito, muito úteis depois de um evento que aconteceu em 1844, que é o Grande Desapontamento de 22 de outubro, onde basicamente ali, devido a alguns cálculos bizarros ali que o pessoal fez baseado na Bíblia, eles acharam que nessa época de 22 de outubro Jesus ia vir para a Terra, o que não aconteceu. E isso fez com que várias pessoas que foram enganadas ficaram descrentes, né, com a situação. Só que a Ellen consegue resgatar essas pessoas com as suas notícias ali de visões que ela tinha, né? Muitas visões que envolviam muita luz, muito clarão em volta dela, né? De que o Senhor descia para falar com ela e tal, e que ela tinha que passar uma mensagem para as pessoas. E ela foi cativando essas pessoas cada vez mais, né? Foi meio que passando essa palavra dela aí, né? De que supostamente Deus desceu e falou com ela. E com o passar do tempo ela acabou ali formando então o que viria a ser essa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não só isso, como ela também escreveu bastante livros autorais próprios dela e tal. Se não me engano, acho que o marido dela também chegou a ajudar ela também nesse negócio aí. Então, ela é extremamente importante, né, pro cristianismo protestante que nós temos aí, né? E assim, cara, eu fiquei bem na dúvida de o que eu poderia fazer com ela aqui em Mahotaizen, cara. Complicadíssimo. Complicadíssimo, porque eu queria deixar com ela essa característica de ser protestante, né? E acontece que, pô, pra ser assim, full tryhard mesmo, né? Ela teria que ser mais assim, ela não poderia ter nada praticamente pra lutar, saca? Porque teria mais a ver ali com o protestantismo e tal, você não ter muita simbologia, né? Sobre o que você pode usar ali e tal, né? Então, assim, se eu desse uma arma pra ela característica, né, de alguma coisa cristã, ia ficar um tanto, tipo, pô, não faz muito sentido, né, com o que ela pretende ser e tal. Aí até que eu cheguei numa coisa interessante, cara. E se ao invés dela ter uma arma, ela tivesse um poder literal? Tipo, ela não teria uma arma corpo a corpo, nem ranged, nem nada, mas ela teria uma manifestação sobrenatural, tá ligado? Pra ajudar ela. Que no caso seria o quê? Aí fica interessante. Que é a língua de fogo. Exatamente isso. E tem muito a ver com ela, né? Já que ela passa a palavra, etc e tal, né? E o fogo especificamente é muito interessante, porque ela tinha muitas visões de luzes, né? De luzes cercando ela.
de luzes que tocam nas pessoas, se trazem a bênção e é algo divino e etc e tal, essa luz poderia ser interpretada aqui basicamente como fogo, tá ligado? Bem interessante. E no caso, ela poderia usar inclusive parte das suas visões ali, né, nas suas técnicas, né? Como, por exemplo, né, uma das primeiras visões ali que ela tem, né, ela fala ali e tal, né, que ela tava ali com algumas irmãs e tal rezando, eram 5 mulheres, se eu não me engano, e acontece que de repente meio que Deus desce sobre ela, né, e ela se vê rodeada de luz, né, então imagina aí essa língua de fogo que ficaria ali flutuando, vamos dizer assim, em cima da cabeça dela, poderia, por exemplo, literalmente cercar ela com fogo, sabe, usar poderes de fogo de fato, mas fogo projétil, não é igual o da Yaoya, né, que é na porrada e tal. Seria fogo de fato, tá ligado? Também tem outras passagens ali dela e tal, sobre essas coisas de fogo e tal. Acho bem interessante ela ter esse negócio. E aí, no caso, tipo, você não pode derrotar a língua de fogo, você teria que literalmente focar nela, né? Só que aquela coisa estaria em cima dela, o que seria bem complicado. Talvez até fazendo aquele halo, né? Aquela auréola ali, característica de anjo e tal. Seria uma parada bem interessante aqui. E lembrando que é uma manifestação do desejo dela, né? Então é bem louco isso aqui em Mahotaizen, né? Porque pra ela seria o divino, mas na prática não seria bem isso. Eu gostaria de ver a Grat vendo essa mina aí lutando, né? Que os comentários que ela ia fazer ali seria bem blasfêmico, eu imagino, né? Mas enfim, e provavelmente seria alguma coisa desse tipo, né? Mas bom, ia ser bem interessante de ver aí alguém com um poder mais diferente, algo que não é a primeiro momento sabido, saca? Não é uma arma de fato. Bem interessante. Bom, e pra finalizar, nós temos aqui ela, que eu só descobri recentemente, eu acho, quem era ela aí, que é a tal da Amanirenas, né? Que, cara, é uma... Inclusive ela tá no... Ela tá não, né? Um clone dela tá lá no Starfield, aquele jogo lá da Bethesda que saiu recentemente aí. Tá lá essa tal da Amanirenas, né? Que, cara, é bem interessante a história dela, simplesmente... Cara, a descrição já é legal. Você quer saber o que aconteceu por causa da descrição. Basicamente, ela era a rainha do reino de Kush, e ela é conhecida por simplesmente deter a expansão romana para o sul da África. Ela travou os romanos ali na região, mais ou menos ali do Egito, saca? Tipo, bem interessante essa parada aí. E olha, é legal, só a descrição já dá vontade de ver. Bom, basicamente é o seguinte... Pelas poucas descrições que tem dela, ela é uma mulher muito, como fala ali, muito masculina, né, a expressão que usam, ou seja, fisicamente ela deve ser maromba, eu imagino, e ela tinha um olho a menos, tá, ela era caolha, então eu imagino assim, tipo, cara, ela deve ser muito B10 no visual, é isso, resumidamente é isso, ela é bem bolada. E, por alguma razão que não é exatamente estabelecida, ela ataca a região ali que seria o Egito, depois que já tinha sido dominado pelos romanos, né? Tinha ali, no caso, o prefeito, né? No caso do Egito, que o Egito virou uma província, né, de Roma, que é Gaius Petronius, acho que é assim que fala. Ele tava numa treta totalmente diferente, ele tava lutando contra, se não me engano, os sauditas, se não me engano, ou que seria, né, o povo lá da região do que viria a ser a Arábia Saudita. E acontece que ela invade com um monte de gente o Egito e acaba tomando uma certa região ali do Egito, tá ligado? Bem louco. E assim, pelo que se sabe, não existe um motivo ainda conhecido do porquê que ela fez isso, tá? Mas, se você der uma pesquisada, isso aqui é opinião minha agora, tá? Se você der uma pesquisada aí, você vai chegar no fato de que os Kush, em algum momento, eles chegaram a dominar aquela região do Egito, antes, tá ligado? Bem antes. Então pode ter acontecido que eles tentassem voltar para aquele local, tá ligado? Enquanto eles talvez tenham visto ali que os egípcios estavam sob nova direção, vamos dizer assim, né? E tentaram ali então retomar o que eles acham que é deles por direito, e deu-se essa desgraça aí, né? Acontece que o Gaius Pretonius, né, não deixou barato e revidou, obviamente, e acabou retomando aí algumas dessas partes aí, algumas dessas terras aí que ela e companhia acabaram pegando, né? E assim, o povo dela era bem despreparado em comparação com os romanos, eram os romanos bolados, né? Aqui, enquanto os caras usavam ali escudo de couro, sabe? Lanças ali mais tribalescas. Eles eram um povo até mais tribalesco na época e tal. Então, assim, eles não tinham muito como lidar, né, com os romanos, assim, apesar de eles estarem em maior número. Isso chama atenção, porque, poxa,
ela tinha uma quantidade de pessoas que estava muito disposta, um número muito grande de pessoas que estavam dispostas a seguir ela em guerra, sabe? Então deve ter um motivo. A treta a gente sabe que tem, a gente não sabe qual é a treta. Mas com certeza era uma treta grande, ao ponto dela mobilizar boa parte aí da galera dela para conseguir bater de frente com os romanos, né? E acontece que apesar dela não conseguir muitos avanços contra os romanos, né? Ela conseguiu fazer ali uma espécie de tratado com os romanos, onde os romanos não poderiam atacar o território do povo dela, tá ligado? E por causa disso, ela meio que serve de muro ali, né? Ela acaba travando os romanos na região de cima da África. Então ela acabou que, tipo assim, a gente não sabe qual o motivo, mas ela tretou com os romanos e impediu a expansão dos caras na África. E tipo, por um motivo que ninguém sabe. Muito louco. E essa parte especificamente de não saber qual que é o motivo é que é legal, né? Porque isso aí daria brecha pra inventar história em cima de história aí, Marrotizing, dá pra fazer loucuras aí, né? Então eu acharia bem interessante. Sobre a arma dela, ou no caso quem ela é no combate, né? Imagina ali uma personagem bem brutona, uma espécie de Mary Read, só que carrancuda, tá ligado? Bem bolada, né? Bem B10 pra caramba. E uma arma que não seria assim grandes coisas, na verdade, né? Seria ali um escudão, né? Um escudão. Com talvez ali uma lança, um machado, que também era uma arma que eles usavam também, uma espada, né? Uma espada que era mais... Não era uma grande espada, mas era uma espada que existia. Pode ser. Eu gostaria de ter um escudão e uma lança, porque como ela é grandona, ter armas assim bem... Arma e escudo bem grandão, era escudo torre, inclusive, tá? Que é um dos escudos que eles usavam também era escudo torre. Então, pô, tem um escudo torre ali grandão e tal, né? E uma lança seria bem interessante, cara. Agora, sobre o que ela poderia fazer em relação de poder, né, cara? O que ela pode fazer contra as adversárias ali, né? Fiquei pensando um pouquinho e tal, matutando bastante aqui. E, cara, eu tava pensando numa parada bem interessante de que talvez a habilidade especial dela aqui, né? A magia dela aqui, né? Realmente sobrenatural, fosse alguma coisa sobre, por exemplo, ela conseguir lutar igual a adversária. Conseguir copiar a técnica da adversária de alguma forma. Eu acharia bem interessante, porque ela tem a prepotência para fazer isso, né? Ela tem a prepotência de poder lutar nos termos da adversária, né? De tentar lutar nos termos da adversária. Só que aí você teria uma pegadinha, por quê? Dependendo da adversária que ela enfrentaria, isso poderia dar muito certo ou muito errado, né? Seria uma questão de quem ela enfrentaria, porque os poderes que viriam da adversária, às vezes não casaria muito bem com ela, porque cada mulher em Marrotizing tem a sua própria ganância, o seu próprio desejo e algo específico que impulsiona essa pessoa para lutar. Então pode ser que simplesmente ela não consiga controlar determinados poderes, saca? Alguns são simples, como por exemplo, os poderes, por exemplo, da Tomoe são poderes bem simples, ela conseguiria lidar com aquilo ali sem muitas dificuldades. Agora, os poderes, por exemplo, da Huang, onde ela, para controlar um pouquinho os braços lá, ela tava sangrando pelo nariz, mano, ela ia se ferrar muito se ela usasse aquele negócio ali, tá ligado? Ela tá bem despreparada em comparação com a Huang, então daria um problema, entende? Não sei se vocês estão entendendo a pegadinha assim, mas é mais ou menos isso, sabe? Ela poderia copiar habilidades ali adversárias e combinar talvez ali com o seu escudo torre, com a sua lança, né? Incorporar o que ela mesma já faz, né? Nas habilidades inimigas, sabe? Seria algo bem interessante aí, pelo menos pra mim. Mas é isso, comenta aí, né? Quem mais aí vocês acham que poderiam entrar aí em Marrotizing? Não esquece aí de deixar aí, né, comentários aí sobre quem poderia estar aí no Walpurgis, né? Comenta aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!